Um bispo celebra a missa na sua catedral. No meio dos divinos mistérios, o rei da Polônia entra na igreja e o assassina diante de todo o povo. Não é ficção medieval, não tá em nenhum filme, não nenhuma história fantástica. Isso aconteceu em Cracóvia em 1079. O bispo Santo Stanislau foi assassinado pelo rei Boleslau II. E o motivo é que Santo Stanislau havia repreendido publicamente a má conduta do rei. Essa é a memória que nós celebramos hoje, não apenas um destaque do martirológio feito por mim, mas um destaque feito pela igreja, uma memória de fato. E a gente, inclusive, só não celebra na liturgia de hoje, porque estamos em tempo pascal. Hoje falaremos de Santo Stanislau e todos os santos. Do dia 11 de abril, esse é o Todo Santo Dia. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo certo aí com vocês? Vamos então aos nossos santos de hoje. Santo Stanislau nasceu ali por volta de 1030, na Polônia, foi eleito bispo de Cracóvia e ele levou muito a sério esse, como deve ser levado de fato, esse significado de ser pastor. Santo Stanislau, ele tá nessa seara de grandes bispos que vem desde, inclusive, desde o século ali quinto, sexto, na queda de Roma, por exemplo, nós temos muitos bispos nesse perfil que não eram apenas pastores no sentido da vida espiritual, mas que de fato cuidavam do povo como um todo, né? Ajudava os pobres, visitava os sacerdotes ao menos uma vez por ano, defendia com ferocidade a disciplina eclesiástica, exortava ao povo e aos nobres. Inclusive, o martirológio descreve ele aqui como um defensor incansável dos valores humanos e do ideal cristão. O problema aqui para ele, que era um grande bispo, um bispo muito respeitado pelo povo, pelos nobres, o grande problema que consumou o seu martírio se deu quando o rei Boleslau II, que tinha sido um grande rei militar, né, reconquistou territórios, fortaleceu o reino da Polônia, começou a ter uma clara decadência moral. Não, a gente não tem como saber se ele já era essa pessoa antes, se ele se tornou, se ele simplesmente se viu com tanto poder que ele não precisava eh, responder moralmente a ninguém. Os relatos da tirania dele, dos sequestros de mulheres nobres, da violência desmedida, são muito grandes na historiografia. E Santo Stanislau, como bispo, fez o que um bispo, um pastor, um pai deveria fazer. Ele confrontou o rei e o repreendeu publicamente, criticou a sua má conduta, só que o rei não aceitou. Lembrem que aqui a gente está. A Polônia está muito próxima ali daquela região do Sacro Império, do norte da Itália, onde a gente já vai ter a questão do imperador contra o Papa, sobre quem ordena, quem não ordena, quem manda nos bispos. Isso é um problema. Os bispos vão ter problema com os reis ao longo de muito tempo. Essa tensão entre o rei e o bispo Santo São Stanislau foi escalando até que o próprio rei foi lá e assassinou eh, o bispo no meio da missa. Porque o rei, o próprio rei, com uma adaga, com um punhal, apunhalou. Porque até os soldados dele se negaram a cometer esse assassinato. Talvez por respeito a Santo Estanislao, talvez por respeito à Santa Missa, mas o próprio rei, não tendo ninguém que aceitasse a sua ordem, foi lá e assassinou Santo Estanislao. Diante do povo, diante da missa, diante de Deus. E obviamente isso foi um escândalo gigantesco e fez com que inclusive o próprio rei acabasse, depois de muitas reviravoltas, exilado. A nobreza polonesa se voltou contra o rei Boleslau II,
E já nesse momento, Santo Stanislau, que era uma pessoa, um grande bispo, um grande católico, um homem que já vivia de algum modo em áreas de santidade, com esse martírio ele foi de fato já considerado santo pelo povo, se tornou rapidamente o padroeiro da Polônia, e ele é tão, importante, por exemplo, para os poloneses como São Thomas Becket para os ingleses, como talvez, São José de Anchieta aqui para o Brasil. São Thomas Becket inclusive que morreu em circunstâncias muito parecidas, em um assassinato na catedral por ordem do rei, não pelas mãos do próprio rei. São João Paulo II, ele mesmo, um polonês também, arcebispo de Cracóvia, antes de ser papa, tinha uma devoção profunda por Santo Stanislau, o túmulo dele, de Santo Stanislau, está na catedral de Wawel, em Cracóvia, que é a mesma catedral que o próprio, cardeal Karol Wojtyła, ou Dom Karol Wojtyła, na época, celebrou missa diversas vezes como bispo. E Santo Stanislau não é o nosso único santo, ele é apenas o início desse dia, eh, rico do martiriológio, e ele de fato é o início, porque apesar de não ser cronologicamente mais antigo, como eu falei, hoje nós temos memória de Santo Stanislau, não é celebrada nesse ano especificamente por causa do tempo pascal, mas, tá no calendário litúrgico, ele faz parte do calendário litúrgico, então ele recebe esse destaque, ele sai, eu sempre brinco que ele rasga o véu do tempo, ele sai do tempo para ser instalado no primeiro elogio e depois a gente volta à ordem cronológica. E aí então, vamos, né, à lista desses santos, nós temos inclusive o mártir, eh, citado no Apocalipse. Inclusive temos uma outra grande santa, que recebeu os estigmas, morreu aos 25 anos, e é uma santa hoje muito popular, uma santa que aqui em casa a gente gosta muito, vou falar para vocês depois. Antes, lembra que aqui nós temos um QR Code para que tu possa ser membro do canal, ser colaborador, mensal. Em breve nós teremos inclusive algumas vantagens, vocês vão ver. Por enquanto, a gente apenas tem a lista dos nomes, né, em todos os vídeos nós teremos as listas dos nomes dos colaboradores, mas tu pode também fazer uma doação pontual no mesmo QR Code aqui do lado. Deixa o teu like, a tua inscrição e vamos lá comigo. Começamos aqui, o primeiro elogio é Santo Antipas, em Pérgamo, uma igreja da Ásia Menor da Turquia. Esse aqui é a testemunha fiel de que São João fala no Apocalipse, sofreu martírio pelo nome de Jesus. Poucos santos são nomeados, diretamente na escritura fora dos evangelhos, e fora dos Atos dos Apóstolos. Então Santo Antipas é um desses citado. Portanto, leiam Apocalipse no capítulo 2 especificamente, se eu não me engano no evangelho no versículo 13. Mas procurem lá e procurem alguma interpretação, talvez até uma homilia que traga um pouco disso, tenha isso como leitura, segunda leitura provavelmente. Enfim, pesquisem algum tipo de interpretação dos santos pais da igreja patrística, ou de um bom padre, de um bom sacerdote, para que vocês entendam a história de Santo Antipas junto dessa passagem do Apocalipse. Nós temos também a comemoração de São Filipe, bispo de Gortina, na ilha de Creta, que morreu no tempo dos imperadores Marco Antonino e Lúcio Aurélio Cômodo. Defendeu energicamente a igreja, tanto do furor dos pagãos, como das insídias dos hereges. Morreu por volta de 180. Nós já temos, nesse período, grandes heresias, por incrível que pareça. É um período pós-apostólico muito próximo ainda da era apostólica, com comunidades ainda muito pequenas de católicos. No quarto elogio temos São Donião, eh, bispo de Spalato, na Dalmácia. A região da Dalmácia, deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa. É essa região aqui, ó. Mas e hoje nós temos diversos países aí que estiveram sob a União Soviética, estão aqui. Inclusive a Grécia aqui, a Dalmácia, essa região aqui, tá? A depender da época, a gente pode entender um território ou outro. Isso então, Spalato na Dalmácia, hoje faz parte da Croácia, Split, cidade de Split.
e que, segundo a tradição, foi assassinado na perseguição de Diocleciano, morreu em 299. Perseguição de Diocleciano é aquela segunda grande perseguição que nós temos na virada do século 3 para o 4. São Barçanúfio, no quinto elogio, foi um anacoreta em Gaza, na Palestina. É um religioso egípcio, inclusive, a geografia nos traz que ele, recebeu diversos dons extraordinários de contemplação, que já era em vida conhecido por uma santa vida, morreu por volta de 540, tá, eh, aquele momento em que, nós temos os grandes anacoretas, os grandes, hã monges eremitas, não já é um período posterior ao dos padres do deserto, mas é o período em que a vida religiosa começa a tomar uma cara que já nos lembra um pouco o que a gente conhece hoje, tá. A vida religiosa se desenvolveu ao longo dos 2000 anos, nós temos diversos degraus aí até a vida religiosa que hoje nós conhecemos e que provavelmente não é a vida religiosa que vai ser daqui a algum tempo. A igreja toda evolui dessa forma. Santo Isaac, no sexto elogio, foi monge em Spoleto, segundo monge, então, muito próximo, morreu por volta de 550 e é fundador do mosteiro de Monteluco. Nós já vimos alguns santos que foram religiosos nesse mosteiro, e o próprio São Gregório Magno menciona Santo Isaac de Spoleto ou Santo Isaac de Monteluco, mencionando as suas virtudes. São Gregório Magno é um grande agiólogo, é um dos grandes papas que trouxe uma infinidade de santos pra gente. É muito interessante isso, que nós tenhamos, assim, grandes estudiosos, grandes santos agiólogos, ou seja, santos que estudam santos e que provavelmente na sua vida, buscavam isso, mas não tinham certeza de que seriam eles também santos estudados, né, por aquele estudo que eles tanto amaram. O beato Lanuíno foi companheiro de São Bruno, é o nosso sétimo elogio. São Bruno, fundador dos cartuchos, e foi seu sucessor, dirigindo a ordem cartucha ou cartusiana. Intérprete do espírito do fundador na instituição e por isso, então, escolhido seu sucessor. Morreu em 1119, os cartuchos são inclusive a ordem que hoje é conhecida por ser a ordem mais, fiel à sua fundação, que menos sofreu reformas. A beata Sancha, no oitavo elogio, é uma, virgem de Coimbra, morreu em 1229, uma infanta portuguesa, ou seja, é uma mulher nascida da nobreza, da realeza, e santa. Tem uma conexão direta com a história de Portugal. Inclusive, provavelmente, a memória dela é celebrada hoje em Portugal. Provavelmente, nós temos, muitas igrejas que celebraram, talvez nesse ano especificamente não, por conta também do tempo pascal, mas que celebrariam a sua memória. Filha do rei Sancho I e fundadora do mosteiro cisterciense de Celas, onde ela foi então, se tomou o hábito, né, fez seus votos. No nono elogio, o beato Ângelo de Chiavaso, presbítero franciscano, conhecido pela sua doutrina, prudência e caridade, morreu em 1495. Em seguida, o beato, eh, Jorge Gervasi, que foi um sacerdote beneditino e mártir em Londres, aluno do Colégio dos Ingleses em Douai, e morreu no reinado de James I, preso 2 vezes durante o exercício do ministério pastoral, morreu na forca, provavelmente no patíbulo de Tyburn, em 1608, que é esse período, eh, Henrique VIII, Elizabeth I, James II. Temos período de muitos mártires, porque foi o início do anglicanismo e a proibição do catolicismo numa uma intenção de forçar a conversão do povo, de tomar os bens da Igreja Católica, de tomar para si os bispos da Igreja Católica e os sacerdotes da Igreja Católica para que se tornassem anglicanos, e a grande maioria, inclusive, não aceitou. No 11º elogio, nós temos essa santa que eu citei para vocês, grande santa que eu indico muito que vocês pesquisem mais sobre ela, Santa Gemma Galgani, virgem de Lucca, cidade da Itália, muito conhecida pela sua contemplação da paixão do Senhor, pelos sofrimentos que foram pacientemente suportados. Morreu aos 25 anos de idade, num sábado santo,
Inclusive o próprio martirológio diz que ela consumou a sua vida angélica. É uma das maiores místicas da igreja moderna, ela, morreu em 1903, então vejam, ela de algum modo dá pra gente dizer que ela, inaugura, tá, entre muitas aspas, porque essas coisas nunca cessam, mas nós podemos ter grandes ondas, ela inaugura a era dos místicos contemporâneos, tá. Eu tô aqui isso aqui é uma inferência minha, não é histórico isso, não conheço ninguém que diga isso exatamente, mas, vendo a história me parece isso, porque depois nós vamos ter, por exemplo, dali a já nesse período, mas morrendo dali a 60 anos, 70 anos, São Pio de Pietrelcina, grande sacerdote místico que recebeu os estigmas, quer dizer, eh, nós vamos ter aí muitos que ainda estão sendo, descobertos, canonizados, beatificados, porque é um período muito recente, grandes santos místicos, como se Deus dissesse: "Olha só, os dons místicos não acabaram, isso aqui não é historinha da igreja, não é história medieval, isso aqui de fato existe. Eles estão aqui, eu vou mostrar eles para vocês". Inclusive, se tu quiser um vídeo sobre ela especificamente, é uma santa que eu gosto muito, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo dedicado exclusivamente para ela, tá? E conta nos comentários que a gente trabalha esse vídeo. Eu posso trabalhar também um vídeo especificamente sobre essa questão que eu tô falando aqui, que é um chute meu, uma teoria particular, pode não concordar, à vontade, sobre essa nova onda de santos místicos que nós tivemos no século passado. No 12º elogio, a beata Helena Guerra, também de Lucca, fundadora das Oblatas do Espírito Santo, com foco na formação da juventude feminina, morreu em 1914, então, contemporânea de Santa Gemma, apesar de provavelmente elas, não sei com quantos anos a beata Helena morreu, mas se ela morreu jovem, talvez não tenha conhecido Santa Gemma tanto, né, Santa Gemma morreu ali 11 anos antes, mas são contemporâneas da mesma cidade de Lucca, então, eh, lembrem do que eu falo sobre as comunidades estáveis, sobre comunidades aí, falando de comunidade paroquial, falando de comunidade enquanto grupo, sei lá, grupo de jovens, enquanto grupo religioso, enquanto diocese, as comunidades estabilizadas são exportadoras de santos. Por fim, o beato Dimproniano Duque, capuchinho que morreu no campo de concentração de Auschwitz em 1942. É, vejam, é o terceiro mártir em campo de concentração nos últimos 3 dias. Se a gente for contar, eu acho que teve uma parada, se a gente for contar, provavelmente no último mês nós tivemos quase 30, e quase todos os dias nós temos mártires, eh, da Segunda Guerra Mundial, sob os nazistas ou sob os comunistas. Hoje é a memória de Santo Stanislau, do bispo morto pelo rei, mas de todos esses outros santos que eu citei, me conta aí embaixo qual santo te chamou mais atenção e me conta por quê, se tu te identificou com a história dele, né, o que e te como te ardeu o coração, lembre dos discípulos de Emaús, não nos ardeu o coração enquanto ele falava das escrituras? Qual santo te ardeu o coração ao ouvir, te levou mais a Deus? Qual deles foi um caminho mais aberto para Deus, me ouvindo hoje? Me conta aí nos comentários. Não esquece que nós temos aqui o Pix para quem quiser colaborar com esse projeto, mas lembre que é mais importante ainda do que o Pix, a tua oração. Reza por esse projeto, reza pela nossa família, em especial hoje reza pelo nosso Caetano, que foi batizado hoje pela manhã, no dia de Santo Stanislau, um São Caetano que além de filho de São Caetano de Thiene, é também agora um filho de Santo Stanislau. Rezem pelo nosso Caetano, pela nossa família, pela patrona, pelo Hub Católico. Deixem um like e inscrição, espero vocês no todo santo dia de amanhã. Até mais.